Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Se você prefere graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, receba como eu recebo. Esse é o seu culto doméstico desta quarta-feira do mês de maio, dia 20. Estamos praticamente no meio da semana, né? Daqui a pouco chegamos ao domingo, o primeiro dia da próxima semana, dia 24. Aí nós temos escola dominical, culto pela manhã, culto à tarde, culto à noite. E vamos com isto prosseguindo abençoados no caminho do Senhor. O nosso abraço fraterno. Eu sou o seu irmão Cristo, o pastor Ronald Veloso, de Belém do Pará para o mundo. O meu abraço carinhoso aos pastores, líderes do povo de Deus, todo o ministério local, ministério geral, e aos pais de família, mãe de família, toda a família cristã bíblica, aqueles que temem ao Senhor e andam nos caminhos do Senhor. Hoje eu quero refletir com meus amados irmãos e irmãs sobre as posições bíblicas sobre o aborto, que é um assunto tão atual, um assunto tão discutido, e é tanta violência e tanta coisa perigosa que se ouve nos dias atuais, até pessoas, pastores, líderes, encolerizados, raivosos, tratando do assunto, porque é uma cegueira, uma loucura muito grande. O que a palavra de Deus nos diz, por exemplo? A gente parte do centro, do Salmo 139, versículos 13 e 14, que diz assim: possuístes o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. E eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Esta aqui é a colocação do líder do povo de Deus, o rei Davi, o maior dos reis de Israel, mais temente ao Senhor, cuja cadeira, a liderança espiritual do mundo, é chamada cadeira de Davi, onde o Senhor Jesus Cristo, no milênio, se assentará para governar o mundo. Agora vejamos o que diz o profeta Jeremias no capítulo 1, versículo 5. Ele vai dizer para nós o seguinte: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. Louvado seja Deus! Eu te conheci, antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por herança. Então Deus tem o conhecimento do começo, do meio e do fim. No começo da vida ele já conhece o fim da história, e Deus tem grandes proporções, grandes responsabilidades, grandes tarefas, grandes missões para cada um de nós desde o princípio da nossa vida. Mas, contudo, todavia, se você chegar no que diz a palavra de Deus, lá em Êxodo, no capítulo 20, versículo 13, amanhã nós vamos falar mais sobre esse assunto. Êxodo capítulo 20, versículo 13, diz assim de forma autoritária, determinante, positiva: não matarás. Deus falando de maneira muito séria: não matarás. Meu irmão, a vida, veja que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida é divina. A pessoa que tira a vida, a sua vida, a vida dos outros, está indo contra Deus, na contramão do que Deus ensina. Então, amados,
preste atenção nesses 3 parágrafos que nós vamos anunciar neste momento. O desejo do meu coração é que este culto doméstico seja uma lição de vida, uma lição poderosíssima, fantástica para a sua vida, porque é o que Deus quer de nós e para nosso bem-estar. Primeiro, Deus proíbe matar pessoas. Isso está no Decálogo. É o mandamento. Não matarás. Êxodo 20, versículo 13. Também está repetido lá em Deuteronômio, capítulo 5. Não matarás. Nós nos livramos dos insetos, daqueles elementos que entram em nossa casa, que nos fustigam no dia a dia. Por quê? Por causa do pecado. Esses elementos vieram a este mundo, apareceram neste mundo por causa do pecado. A partir do momento que o pecado entrou no mundo, a terra passou a produzir dardos e cardos. Então, são os insetos, aquilo que fustigam a nossa vida, os micróbios, as bactérias e tantas coisas que perturbam a nossa vida. Isto nós precisamos eliminar. Mas matar, a palavra de Deus diz, quando nós precisamos nos alimentar de uma proteína, de um animal vivo, nós precisamos matá-lo, tirar o sangue, separar o sangue, porque não vamos comer o sangue, vamos comer apenas a carne daquele animal. Mata e come, diz a palavra. Mas a vida humana é totalmente proibida. Não matarás, diz a palavra do Senhor. O Salmo 139, versículos 13 e 14, nos diz de maneira tão forte: pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe, e eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Olha, Deus atua na vida de uma pessoa quando ainda está no útero materno. Essa é a questão da biovida, da vida dada por Deus. Muita gente acha que uma criança no ventre da mãe, com 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 5 semanas, não é um ser humano, não tem vida em si. Tem. Veja que a palavra de Deus, a maior autoridade em termos de vida, família, criação, diz que o Senhor, lá no ventre, ele já estava se propondo a louvar e adorar o nome do Senhor. Eu tenho tantas histórias lindas para contar, histórias como, por exemplo, crianças que foram geradas no âmbito da nossa congregação pastoral, e a criança, quando nasceu e veio na casa do Senhor para ser apresentada, quando ouviu a minha voz, levantou os olhos, abriu e queria, como se dissesse, eu já conheço essa pessoa. E essa pessoa não era o pai, era apenas o pastor da igreja. Louvado seja o nome do Senhor, e a palavra de Deus continua poderosa e maravilhosamente dizendo: olha, meu irmão, mais uma posição bíblica sobre o aborto, é a terceira posição bíblica, Jeremias 1:5. Para Deus, as pessoas possuem identidade antes do seu nascimento. Antes do seu nascimento. O Senhor, quando papai e mamãe se unem na sua intimidade, Deus já começa a anotar, e aquele dia é o dia para que uma vida preciosa seja formada. E o Senhor assume o comando e começa a escrever toda a história sobre aquela vida. Meu irmão, a tua vida, Deus conhece. A tua história, Deus conhece. Está nas mãos de Deus. Você que é pai, que é mãe, que é líder, que é mestre na palavra do Senhor, preste atenção nisso. O Senhor nos diz que eu, desde o ventre, antes de ser formado, antes de mamãe e papai se unirem no leito,
Ele já me conhecia, sabia o quem eu sou e por que eu sou e o que eu vou fazer. Deus é o Deus de maravilhas, é o Deus de bênção, é o Deus de grandeza, é o Deus que te abençoa, te protege, te guarda e te dá vitória plena e poderosa. Deus te abençoe a minha oração. Hoje é dia de culto na casa do Senhor. Venha comigo. Hoje estou na Jerusalém, aqui na Rua Sherman, hoje é 242, e nós estaremos louvando o nome do Senhor e anunciando a palavra de Deus. Deus a todos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.